Vamos lá então, pessoal. Deixa aqui eu orar e a gente dá início aqui à nossa reunião. Conforme o pessoal for chegando, eu vou admitindo aqui se vier mais alguém. Eu tenho que. Não, isso aqui não. Senhor, nós rendemos graças a Ti e te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos reunir, ainda que seja por uma plataforma tecnológica, mas ainda assim olhamos para isso e vemos como um meio de graça do Senhor para nos abençoar. Seja uma noite, então, em que nós venhamos a ser edificados, Senhor, por esse livro que estamos aqui conversando a respeito, e que possamos sair dessa reunião com a tua semente lançada em nossos corações, para que ela possa crescer, multiplicar-se e gerar frutos, não só em nossas vidas, mas também, Senhor, como fonte de alimento para outras vidas. É o que nós te pedimos, Pai, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo aí ao grupo, meu irmão. Deus te abençoe. Boa noite a todos, tá? Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Vamos lá, meus irmãos. Aqui só para recapitular, né? Nós estamos acompanhando aqui esse livro, cujo nome é Você Escolherá o Deserto, do Samuel Whitfield, um livro que edificou muito a minha vida. Como eu disse a vocês, eu estou agora, com essas reuniões, eu estou aproveitando para fazer uma releitura do livro. E, e resolvemos, então, no grupo de homens, e aberto agora a todos que queiram participar, também as mulheres, falar um pouco a respeito dessa espiritualidade de João Batista, que é um personagem que tem a sua importância, mas nós não damos a importância devida a João Batista. E agora, nesse terceiro capítulo, o autor ele vai exatamente nos falar a respeito disso, que João Batista ele foi mais que um homem. João Batista ele foi um exemplo para a igreja. João Batista foi uma espécie de protótipo para uma igreja futura que também anunciaria, aí não mais a primeira vinda de Jesus, anunciaria que Jesus já veio, anunciaria o seu evangelho, evangelho depois que ele veio, e anunciaria uma futura segunda vinda, uma futura vinda para aí não mais para Cristo apresentar o reino de Deus, mas para julgar a todos e conduzir a sua amada igreja, o seu amado povo a uma vida eterna. Então eu vou fazer a leitura de Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Hoje nós vamos passear um pouquinho pelas escrituras. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Só como forma de introdução, para a gente fazer então a leitura do texto aqui preparado. O título que está aí é João da Testemunho de Cristo. Diz assim Mateus, capítulo 3, versículos 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Percebam, meus irmãos, que o que João já está fazendo aqui é uma proclamação de um juízo futuro. Além dele estar dizendo e anunciando, né, a vinda daquele que batizará com fogo, ou seja, ele é o homem que batiza com a água, mas está chegando um homem agora que no futuro batizará com fogo, que no futuro derramará fogo nos corações
do seu povo. Ele também está anunciando uma segunda vinda. Não sei se vocês, ao lerem esse texto, se lembram da leitura desse texto, repararam isso, mas João Batista, ele não está falando só da primeira vinda de Jesus. No versículo 12, ele deixa bem claro que, em que pese ele não falar numa segunda vinda, mas ele deixa claro que haverá uma outra experiência com Cristo, não só a experiência de alguém que vai batizar com fogo, de alguém que vai abençoar os seus, mas também uma segunda vinda ou um segundo momento onde o Senhor Jesus vai fazer o quê? Ele vai recolher o trigo do celeiro e vai queimar a palha num fogo inextinguível. Que fogo é esse inextinguível, senão o inferno? Né? O lago de fogo e enxofre. Então, João Batista está falando aqui do inferno. Então, num primeiro momento, Cristo veio falar de salvação, veio falar da sua morte e ressurreição, apresentar o reino de Deus, obedecer o Pai. Ele veio fazer N coisas. Mas, inclusive, falar a respeito do inferno também. Mas João, ele já está indo além das primeiras palavras de Jesus daqui a alguns dias lá na Galiléia dos Gentios. João já está dizendo, olha, esse mesmo que está se apresentando a vocês agora, que eu não sou digno de levar suas sandálias, de que eu não sou digno nem mesmo de batizá-lo, ele, além de batizar vocês com fogo, ele também trará um juízo sobre as pessoas. Então, João já estava aqui indiretamente falando da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como diz o texto aí, João foi um precursor de uma tarefa dada à igreja. Qual foi a tarefa dada à igreja por Cristo? Né? Proclamar as escrituras proféticas como testemunhas de Jesus. Então, João ele foi um protótipo disso, ele foi um exemplo para nós. Ele não era um lunático, ele não era um homem desequilibrado, ele não era um homem sem sua devida importância nas Escrituras, muito pelo contrário. João foi um homem, meus irmãos, que ele recebeu do Espírito Santo revelação, e ele pregou essa revelação chamada de evangelho. Ele pregou o evangelho, e como nós vimos na semana retrasada, ele foi o primeiro homem no Novo Testamento a pregar o evangelho. Então, o autor vai dizer nessa introdução do capítulo 3 que quem dera que a igreja abraçasse o ministério de João, abraçasse os valores que governaram a vida de João, abraçasse a pregação de João, anunciando não só a chegada do reino de Deus através de Cristo, mas anunciando também o grande e terrível dia do Senhor. Porque João proclamava o quê? Arrependimento. João pregava arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Era a pregação de João, ou seja, a pregação evangelística, para que os homens daquele tempo deixassem seus pecados de lado. Então, João proclamou coisas, meus irmãos, que ainda não aconteceram. E é por isso que, até certa medida, alguns no tempo de João não entendiam o que ele pregava. É incrível isso, porque ele estava pregando coisas que estavam muito longe de acontecer naquele momento histórico de Israel. Eram coisas que vão acontecer agora no nosso tempo, coisas que vão acontecer daqui a alguns anos do nosso tempo, ou, quem sabe, daqui a algumas centenas de anos ainda, embora os sinais estejam bem claros diante de nós, né, meus irmãos? E o que parece aos nossos olhos e até mesmo ao nosso coração crente é que Jesus está muito próximo da sua volta, né? Com tantas mazelas que a gente tem visto por aí. Então, a mensagem de João, meus irmãos, em sua grande parte, é sobre a segunda vinda de Jesus e não sobre a primeira. É impressionante isso, porque a gente se liga apenas no ato de preparação de João para a chegada de Jesus. Mas, na verdade, a pregação de João ela tem um contexto maior do que essa primeira vinda de Jesus. Porque a partir do momento que a principal pregação de João é sobre o arrependimento, então João está pregando o quê? Céu e inferno.
Ele está pregando Jerusalém, a nova Jerusalém, e está pregando o lago de fogo e enxofre. Ele está dizendo: olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão para o inferno. Esse que aqui está, ele, além de batizá-los com fogo no futuro, ele também separará o trigo lá no celeiro, né? Ele vai separar para um canto especial o trigo, e a palha que estiver ali no outro canto, ele vai queimar, e queimar com fogo que nunca será apagado. O que é que João está pregando? João está pregando a segunda vinda de Cristo. Ele está pregando o juízo final. Ele está pregando o último dia, o dia grande e terrível dia do Senhor, anunciado várias vezes pelos profetas do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, a mensagem de João, em sua grande parte, seria sobre a segunda vinda de Jesus e não a primeira. A primeira ele preparou o caminho e a segunda ele já deixou anunciada para o futuro. Então, a preparação para a segunda vinda seria a maior motivação para a primeira vinda. Ainda no texto de Mateus, capítulo 3, o versículo 8 diz assim, ó: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João está dizendo: arrependam-se. Ué, mas eu vou me arrepender para quê? Eu vou me arrepender para eu não ir para o inferno. Eu vou me arrepender dos meus pecados para que no grande e terrível dia do Senhor eu não seja pego de surpresa, eu não seja surpreendido como ladrão que vem à noite de surpresa sem anunciar a sua vinda, e eu acabe por não ser ali recebido por Cristo como uma das suas ovelhas, como um dos seus. E aí, do versículo 10 ao 12, nós aqui já fizemos a leitura principalmente dos versículos 11 e 12. Então, meus irmãos, João, ele proclamou a segunda vinda de Jesus. João, ele proclamou essa segunda vinda de Jesus a uma geração, olha que incrível, a uma geração que só experimentou o quê? Só experimentou a sua primeira vinda. Ou seja, a sua pregação nos lembra que o evangelho, ele é a boa notícia da sua primeira e também da sua segunda vinda. O evangelho não é só a proclamação de que Jesus veio, salvou os seus, não é verdade? E morreu para nos trazer redenção, remissão dos nossos pecados, perdão diante de Deus e justificação também diante de Deus. Ele não veio só para isso, mas ele veio também já para deixar anunciado o quê? A boa notícia para nós, para o mundo a notícia é terrível, mas para nós a sua segunda vinda é uma boa notícia. Então esse, meus irmãos, é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. E João pregou assim. E olha que incrível também. Os apóstolos pregaram assim também. Os apóstolos, evidentemente, pós-vinda de Jesus, anunciaram por que Jesus veio. Inclusive, Paulo vai citar o anúncio até de profetas do Antigo Testamento nessa primeira vinda de Jesus. E os apóstolos vão anunciar também o seu retorno para o julgamento e juízo final. Então, a pregação dos apóstolos, ela contempla também a primeira e a segunda vinda de Jesus. A pregação do evangelho deve contemplar a primeira e a segunda vinda de Jesus. Aquilo que já foi feito na sua primeira vinda e aquilo que ainda será feito na sua segunda vinda. Então, como diz aí o autor, os apóstolos, eles expandiram a mensagem de João. E a mensagem de João a gente pode resumir de que forma? Ele disse: Jesus é aquele predito pelos profetas, Jesus irá executar o julgamento de Deus, Jesus é o noivo vindo para um povo que é a noiva, Jesus é o Cordeiro de Deus que assegura a expiação, e devemos responder à vinda de Jesus com arrependimento pelos nossos pecados, como ele disse aqui no versículo 8 de Mateus 3, e batismo, porque Jesus veio para salvar e julgar. Então, Jesus irá batizar um povo arrependido no Espírito Santo, e história
e hereditariedade não seriam suficientes para garantir participação no reino de Deus. Somente arrependimento e não mais os sacrifícios no templo. Então, agora, nós estamos diante de uma nova era espiritual. Que era seria essa? A era de que o cordeiro foi imolado, foi morto, e ele foi o sacrifício perfeito e vicário. A partir da sua morte, não há mais necessidade da matança de animais. Então, João, ele na sua pregação, ele começa a abrir um leque para a salvação dos gentios. Aliás, meus irmãos, se nós, creio que todos nós conhecemos bem o Antigo Testamento, quando nós olhamos para os tempos do Êxodo e também depois os tempos dos reis, nós vamos ver, inclusive em Josué também, assim que o povo entra na Terra Prometida, nós vamos ver que existem ali algumas pessoas de outras nações que são inseridas no corpo de Israel. Inclusive, na própria saída de Israel do Egito, havia pessoas de outras nações que saíram junto com o povo de Deus. E ali acabaram sendo incluídas como povo de Deus ali junto com Israel. E nós vamos ver no Novo Testamento a grande discussão, né, do apóstolo Paulo numa grande parte das suas epístolas foi exatamente as brigas, né, as lutas, os embates entre judeus e gentios, exatamente na questão da salvação, até o ponto de que João, né, no seu evangelho, no capítulo 15, segundo as palavras do Senhor Jesus, fala da videira verdadeira, né, que nós somos os seus ramos, e fala de um enxertar de, entre aspas, um novo Israel naquela videira. Não seria mais privilégio somente do povo de Deus, dos judeus do Antigo Testamento, participar da família de Deus. Agora o Senhor estava abrindo a salvação para outros povos, já que Israel foi desobediente desde o início. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, dentro dessa mensagem de João e depois dos apóstolos de Cristo, nós vamos perceber que a abertura de um leque, a abertura exatamente da porta, de uma porta para a entrada dos gentios. Então, esse resumo da mensagem de João seria exatamente a pregação dos apóstolos que expandiram a mensagem de João. Enquanto a mensagem de João estava reduzida até por conta do seu pouco tempo de ministério, né? Porque logo depois que Jesus chega, Deus resolve recolher João. Talvez da pior forma possível, né? Com a sua cabeça sendo arrancada por escolha de uma prostituta. Mas, enfim, mas Deus resolve recolher o seu servo João, porque, na verdade, ele cumpriu a sua missão. João nasceu de Zacarias e Isabel para cumprir uma missão, e a sua missão foi preparar o caminho para a chegada do Cordeiro Santo de Deus. Então, João, meus irmãos, ele foi o protótipo de tudo aquilo que viria depois. Ele foi o protótipo de uma igreja que viria depois. Olha o que o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro diz assim, ó. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Quem pregava o arrependimento? João Batista. Olha que a pregação de Pedro aqui aos romanos, na sua segunda epístola, é a mesma pregação de João Batista. A mesmíssima pregação de João Batista. Pedro não fugiu da pregação daquele que preparou o caminho. Essa é a mensagem de João, um chamado ao arrependimento, um julgamento vindouro, né? Um futuro de um julgamento. Então, Deus preparou um homem, olha que interessante que o autor diz. Deus preparou um homem
para preparar Israel para a chegada do Messias. E agora, meus irmãos, Deus prepara a igreja para preparar o mundo para a chegada do terrível dia do Senhor. Ou seja, a nossa missão, ela acaba por ser a mesma missão de João, em contextos históricos diferentes, pois João preparou o caminho para a chegada de Cristo e anunciou um futuro, ainda que de forma indireta, da sua segunda vinda. E agora a igreja tem em suas mãos qual tipo de anúncio? Ela tem em suas mãos, primeiro, a proclamação da primeira vinda de Jesus para salvar o seu povo dos seus pecados, como diz Mateus capítulo 1, e ela tem também em suas mãos a missão de pregar a futura segunda vinda de Jesus para julgar a todos. Então, a igreja, ela continua pregando a mensagem de João. Qual é a mensagem de João? Arrependimento. Apesar do seu encargo ser único, a mensagem não era nova, já que ele deu continuidade à mensagem dos profetas. Qual era a mensagem dos profetas, meus irmãos, no Antigo Testamento? Arrependimento, né? Salvação e julgamento. Era isso que os profetas pregavam. Só havia uma diferença. Agora, há a presença de Jesus ali diante de João, que não havia de forma corpórea, né, junto aos profetas, só através do Espírito Santo. Então, a igreja, meus irmãos, tem por função intensificar o testemunho de Jesus conforme a sua volta se aproxima. Então, meus irmãos, vamos aqui contextualizar isso. Qual é a principal mensagem da igreja? Proclamar Jesus vivo, ressurreto, Salvador, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E proclamar arrependimento, porque no futuro próximo haverá um julgamento, haverá o grande e terrível dia do Senhor anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, onde todos serão julgados, os vivos e aqueles que já desceram à sepultura serão julgados pelo Messias, serão julgados pelo Senhor Jesus, que voltará como um juiz a julgar a todos. Então, meus irmãos, a missão da igreja, no nosso tempo, é obedecer às Escrituras e cooperar com Deus, a fim de preparar a terra para o retorno do seu Filho. E aí é o que Mateus 24:14 diz. Mateus 24:14 diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? Então virá o fim. Então, antes que o fim venha, o evangelho será pregado a todas as nações. Para o quê? Para arrependimento. Quem é que vai pregar o evangelho para todas as nações? Somos nós. É a igreja de Deus. Então, meus irmãos, Jesus ele pronunciou que o evangelho deveria ser pregado como testemunho a todas as nações antes do fim. E ele é tão bom que ele não voltará até que o seu evangelho seja pregado a todos. Então há uma espécie assim de retenção da segunda vinda de Cristo até que os seus se arrependam, se voltem para ele, para que então ele venha e julgue a todos. Ao longo da história de Deus, Deus sempre avisou ou sempre enviou avisos preparatórios para o seu povo. Certamente a igreja é esse instrumento de preparação do povo de Deus para a volta de Jesus e um testemunho de Cristo para todo mundo. Essa mensagem da igreja é necessária, como foi a mensagem de João para os seus dias. Então, meus irmãos, essa é a mensagem da igreja. A igreja ela tem essa mensagem principal. E é por isso que eu sempre falo que nós, como povo de Deus, nós não podemos nos distrair com as coisas deste mundo. As Escrituras nos ensinam, lá em Mateus 24 mesmo, né, no sermão profético de Jesus, que no fim dos tempos as coisas só iriam piorar. Né? Eu estou até com o texto aberto aqui, vou aproveitar para fazer a leitura, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem que a igreja precisa proclamar. Nós estamos aí à beira do fim. Nós estamos próximos do fim, porque tudo isso que Jesus está dizendo aqui no sermão profético de Mateus 24 está se cumprindo todos os dias. Todos os dias. Uma outra situação a respeito de João Batista é que é curiosa também, porque talvez nós nunca tenhamos pensado nisso. Ele foi o único ser humano cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Olha o que Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15, diz. Lucas 1, 15. Lucas 1, 15 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor. Aqui é o anjo Gabriel falando com Zacarias, tá? Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Olha que incrível, meus irmãos. Qual é me diz um outro texto bíblico em que um anjo aparece a uma pessoa e diz que desde o ventre da sua esposa o seu filho será cheio do Espírito Santo. Nenhum outro texto na Bíblia diz, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Então o anjo Gabriel aqui revela a Zacarias que o filho dele, no ventre de Isabel, será cheio do Espírito Santo. Lembram-se, ainda aqui mesmo em Lucas 1, há o relato de que quando Isabel e Maria se encontraram, ambas grávidas, o que aconteceu? Ambos os meninos no ventre se moveram, né? É quase assim que provavelmente eles quiseram até se estender a mãozinha assim, né, na barriga, aí veria assim até numa ilustração, evidentemente, você veria assim até a mãozinha, né, de João Batista de um lado, ali na barriga de Isabel, e de Jesus do outro, querendo ali um apertar a mão do outro, né? Ou seja, as crianças se moveram, porque ali era Deus no ventre de Maria, e era aquele que prepararia o caminho para o nascimento, para a vinda, né, não nascimento, para a vinda, né, do ministério de Jesus, que seria o seu primo João Batista. Então, Lucas 1,15, João foi o único homem cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. E o interessante é que João morreu, meus irmãos, antes do Pentecostes. João não viveu até Atos 2. João morreu muito antes do derramamento do Espírito Santo nos filhos de Deus. Mas ainda assim, João experimentou a fabulosa presença do Espírito Santo em sua vida, antes mesmo do seu nascer. Seu ministério, portanto, foi cheio de quê? Foi cheio da presença do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, como exemplo para nós, como um protótipo de uma futura igreja, a igreja deve ser o quê? A igreja deve ser cheia do Espírito Santo. E percebam, João não viveu o que Moisés viveu. João não viveu o que Daniel viveu. João não viveu o que Ezequiel viveu. João não viveu milagres. João não viveu operações de maravilhas. João não viveu na presença de anjos constantemente. João não viu o mar se abrir na sua frente. João não ficou às margens do rio Quedar ali orando para que o anjo, né, chegasse até a presença dele, como foi Daniel. Né? João não teve a visão que Ezequiel teve dos anjos nos céus, né, com todo aquele luminar daquela visão bizarra, né, que tem lá no livro do profeta Ezequiel. João não teve a visão da idolatria dentro do templo que Salomão construiu, que Ezequiel teve em visão. João não experimentou nada disso, meus irmãos. Mas ainda assim, a sua vida foi cheia do Espírito Santo.
Então, João, meus irmãos, é um retrato incrível de como deveria ser a vida da igreja. A igreja deveria ser cheia do Espírito Santo. A vida de João, portanto, ela é um modelo da maneira em que nós devemos viver. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, João, meus irmãos, ele é uma amostra do que estava por vir de uma igreja que seria cheia do Espírito Santo. O que Jesus diz para os seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, né? Permanecei em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos pelo Espírito Santo. Revestidos e capacitados pelo Espírito Santo. Logo depois, Jesus ascendeu aos céus, né? E aí o anjo apareceu e disse, ó, aquele a quem vocês estão procurando aqui buscando, já partiu, já foi. E aí vem logo Atos capítulo 2, quando eles recebem o Espírito Santo, através do dom, ali do dom de línguas, naquele momento. E aí, então, ali, a partir dali, eles poderiam ir para todos os lugares do mundo pregar o evangelho, porque eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. Então, meus irmãos, João foi uma amostra do que estava por vir. João, ele não carregou uma mensagem. João, com a sua vida, ele era a própria mensagem. E a igreja também precisa ser a própria mensagem de Deus. A vida da igreja precisa ser a própria mensagem do Evangelho. A igreja precisa viver o Evangelho. A igreja precisa viver a mensagem que ela prega. A igreja precisa viver dependendo da atuação do Espírito Santo na sua vida. A igreja não precisa depender de governos, a igreja não precisa depender de autoridades, a igreja não depende de políticos, a igreja não depende de uma sociedade melhor, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, ele disse que nós seríamos perseguidos e mortos por causa do seu nome. Então, meu irmão e minha irmã, a sociedade vai só piorar, conforme o próprio Senhor Jesus disse no seu sermão profético de Mateus 24. A sociedade vai piorar. Cada dia que passar, as pessoas se esfriarão mais, o amor se esfriará mais. Mas cada dia que passar, a igreja tem que se fortalecer mais e mais na presença do Espírito Santo. Pois foi isso que João fez. João não parou só porque Jesus chegou. Jesus foi para a Galiléia dos gentios iniciar o seu ministério depois de voltar do deserto nos 3 dias, nos 30 dias lá de jejum, levado pelo Espírito Santo ao deserto. João continuou batizando. João não disse, agora eu posso sentar na minha cadeirinha de balanço e estou aposentado, porque já preparei o caminho, ele chegou e agora é tudo com ele. Não, João não fez isso. João continuou com seus discípulos, batizando pessoas para o arrependimento, mesmo Jesus já estando ali. Porque a mensagem de João não era só para uma primeira vinda, a mensagem de João também era para uma segunda vinda. Então, João, meus irmãos, ele preparou o caminho para a chegada de Jesus, e ele se parecia tanto com Jesus que chegaram, inclusive, alguns a perguntar a ele, você é o Messias? Você é o próprio Jesus? Então, meus irmãos, nós cremos que a igreja, no final dos tempos, ela vai se assemelhar tanto a Jesus, muito mais do que se assemelha hoje, que pessoas vão até perguntar, será que Jesus já não voltou e a gente nem viu? Pessoas que eu estou falando, não da igreja, né? Pessoas de fora. Porque serão tantas coisas que vão acontecer, meus irmãos, tantas coisas que Deus vai providenciar de milagres, de operações de maravilhas, de curas, de libertação, do poder de Deus descendo do alto sobre a sua igreja, que o mundo ficará, não converterá, mas ficará maravilhado com o que vai acontecer. Então, o autor ele diz que a própria igreja, no final dos tempos, vai se assemelhar mais a Jesus do que ela se assemelha hoje. E aí eu queria aqui, na página 31, fazer só uma leitura aqui de um parágrafo. Na metade do parágrafo, o autor diz assim, ó, Deus irá chocar e maravilhar o mundo
e os poderes ao levar o seu povo à maturidade antes da volta de Jesus. Ele irá formar um povo belo e maduro, que se assemelha ao seu filho e se torna a resposta gloriosa à oração do seu filho em João 17. Assim como João demonstrou uma medida do poder que estava por vir, a igreja do fim dos tempos será uma demonstração do que está por vir. Não teremos a plenitude do que virá após a volta de Jesus, mas a igreja do fim dos tempos será um prenúncio inegável e visível da glória que virá depois que Jesus reaparecer. João nos deu um retrato do futuro da igreja. Por quase 2000 anos, a igreja tem sido um povo que aponta para uma era vindoura e o retorno do rei. À medida que o rei e a próxima era se aproxima, essa tarefa se intensificará dramaticamente. Então, o autor está dizendo o quê, meus irmãos? Que quanto mais próximos nós estivermos da volta do Senhor Jesus, mais Deus estará preparando um povo que esteja preparado para os últimos dias e preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo, pregando arrependimento a todas as nações até o fim. Então, João teve uma vida, meus irmãos, de previsão, né? A vida de João, ela é um protótipo da igreja futura. A vida de João não era extrema, era uma vida cheia da revelação de Deus. João não viveu no deserto a sua vida espiritual à toa. Ele não viveu no deserto se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Não foi à toa, meus irmãos. João ali estava sendo preparado por Deus para preparar o caminho e enviar uma mensagem de salvação e vida eterna. Ele não era uma pessoa comum no que se refere à sua espiritualidade. João era um homem extremamente relacionado com Deus. Tanto é que, assim que o Senhor Jesus chegou ao lugar onde João batizava, João olhou para ele, e assim como eles se encontraram, ambos no ventre de suas mães, agora João olha para ele e diz: é esse. Ele é o Cordeiro. Ele é o Senhor, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. E aí eu quero terminar, meus irmãos, aqui com duas leituras nas páginas 32 e 33 do livro. Ele vai dizer assim: a vida de João não expõe principalmente a nossa falta de disciplina. Ela confronta a nossa falta de revelação e de desejo. E aí, meus irmãos, é evidente que o autor não está falando de pessoas buscando revelações de outras. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é revelação, é reconhecimento da palavra. Então, o que o autor está querendo dizer aqui é que a vida de João, ela expõe a nossa indisciplina no conhecimento das Escrituras, ela expõe a nossa negligência e o nosso desejo, que deveria ser ardente em nossos corações, de buscar a cada dia mais e mais a face do nosso Salvador, a face do nosso Deus. Então, a revelação de qualquer coisa desejável, seja a habilidade excepcional na música, uma medalha olímpica ou a possibilidade de um relacionamento romântico, carrega um poder incrível. Quando nossos desejos mais profundos são mexidos e o amor é aceso, nós reordenamos nossas vidas avidamente e fazemos aquilo que outros consideram extremo em resposta a esses desejos. Por exemplo, imagina que você está no seu trabalho, o telefone toca e o seu chefe diz assim: fulano ou fulana, se for para mim, diga que eu não estou. O nome disso é mentira. E você diz o quê? Eu não vou mentir. Atende o seu telefone ou mande um outro funcionário atender. Porque se eu atender, me perguntarem pelo Senhor, eu vou dizer: ele está aqui. Né? E talvez eu complete: ele está aqui, mas ele não quer falar com você. Aí seria demissão na certa, né? Mas eu estou usando esse exemplo, meus irmãos, é um exemplo até há muitos anos atrás que aconteceu com a minha esposa. Eu estou usando esse exemplo exatamente assim para externar a vocês
que a nossa vida diante de Deus, ela é uma vida em que ela estará cheia de dificuldades para a nossa caminhada nesse mundo. É o que o autor aqui chama de uma vida extrema. Ou seja, você sabe o que é um extremo? Um extremo é um lugar de pontas, né, onde você está na extremidade de alguma situação. Ou seja, você está bem longe do epicentro do problema. Você está bem longe ali de uma situação perturbadora. Você fica no extremo. Você não quer aquele problema para você. Então você foge dele. Então, nós, cristãos, nós estamos fugindo de problema. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, quando ele fala das virtudes espirituais, ele nos indica que nós devemos, se possível, ele, né, coloca, se possível, tem de paz com todos, né? Então, assim, então a gente foge de problemas justamente para a gente cumprir esse versículo nas nossas vidas, para a gente ter paz com todas as pessoas, evidentemente, se possível, né? E aí eu quero terminar com o que o autor vai dizer aqui. Se você vir a Deus como João viu, você consegue viver como ele viveu. Esta é a necessidade desesperadora do nosso tempo. Deus está procurando pessoas cujas vidas serão definidas pela busca dessa revelação. Deus está buscando pessoas que busquem Ele. Né? O que o salmista diz? Todas as vezes que você invocar o nome do Senhor, o Senhor estará perto. Né? O salmista diz: perto está o Senhor daqueles que invocam o seu nome. Então, toda vez que nós oramos e invocamos o nome do Senhor, onde o Senhor está? Está perto de cada um de nós. E o último parágrafo ele diz: Deus está se preparando para vir novamente. E todas as vezes que ele vem, aumenta a intensidade. Na última vez, Deus usou João para preparar um pequeno grupo chamado Israel para a sua chegada. Desta vez, ele quer usar um testemunho corporativo para preparar cada povo para a sua chegada. Mas primeiro, ele está procurando por um remanescente que estudará os seus caminhos e participará do seu processo de preparar seu povo para a sua volta. Em resumo, Deus está buscando aqueles que conhecem a sua palavra. Deus está buscando aqueles que conhecem o seu nome. Deus está buscando aqueles que querem ter relacionamento com Ele. Deus está buscando aqueles que buscam a sua face. Deus está buscando aqueles que dobram os seus joelhos e buscam a sua presença. São esses que Deus está buscando, porque são esses, meus irmãos, que vão preparar o caminho para uma volta, para uma futura volta do Senhor Jesus. Então, são esses a quem o Senhor está procurando, aqueles, em resumo, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que queiram, como diz o livro, aqueles que queiram escolher o deserto, aqueles que queiram sair do conforto da sua espiritualidade simples, negligente, displicente. Então, Deus está buscando e procurando aqueles que verdadeiramente queiram estar na sua presença. Porque, meus irmãos, estar na presença de Deus é um sinal de que nós vamos sofrer na sua presença. Porque, como diz a própria palavra de Deus, o ouro, ele é depurado no mais alto grau. E nós, quando estamos na presença de Deus, nós estamos sendo depurados, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo mudados pelo Espírito Santo. E toda mudança causa dor, toda mudança causa ferida, toda mudança causa constrangimento espiritual em nós. Mudanças que eu estou falando, mudanças no nosso coração, né? Então, toda mudança, ela opera em nós certas dores, certos sofrimentos, certas situações que nos causam desconforto, mas a mudança ela é necessária, ela se faz necessária. E ninguém vai mudar se não passar pela caminhada no deserto. Ninguém vai mudar se não passar pela caminhada durante o dia, do sol escaldante do deserto, e durante a noite, o frio que cerca aqueles que habitam e que andam no deserto. Eu acho que é isso, meus irmãos. Por hoje, vou aqui abrir a palavra para caso alguém queira fazer um comentário ou até
complementar alguma fala, fiquem à vontade então agora. Bem, pastor, né, a todos, esse livro eu já avancei um pouco e eu vejo ele é tipo assim, ele provoca. Eu me sinto cada hora. O livro está todo. Eu nunca anotei tanto num livro, porque cada hora que eu vou avançando, parece que vai me confrontando, vai chocando. Eu falei, meu Senhor, mas isso aí, aquela coisa de buscar mais o Senhor. É realmente aquele conceito de deserto é totalmente o contrário do que eu tinha, né? Claro, não é que nem o senhor falou, não é estar lá comendo gafanhoto com aquela roupa, mas é o deserto no nosso dia a dia aqui, ó, e essa busca diária. E conforme eu vou aprofundando no livro, eu falei, caramba, olha, precisamos aprender muito, 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 se debruçar e nos enchermos do Espírito Santo mesmo, porque não é fácil. Mas está sendo maravilhoso, realmente estou adorando o livro, as aulas edificantes, é muito bom, muito bom. É isso, Luiz. A verdade é que, é, infelizmente, ao longo aí de décadas, a igreja, ela, por conta de número de membros, por conta de sustento da própria igreja e também dos pastores aí que tem uma vida totalmente dedicada à igreja, né, e que o trabalhador é digno do seu salário, né, eles não têm outros empregos e vivem da igreja. A igreja, ela, ao longo aí de algumas décadas, não estou falando de toda a igreja, mas uma parte da igreja, ela começou a se dedicar mais a entretenimento, começou a se dedicar mais a um tipo de culto que não chama ao arrependimento, a um tipo de culto que não chama à confissão de pecados, a um tipo de culto light, onde o pastor prega aquilo que as ovelhas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir para ter uma transformação em seus corações, né? O pastor, ele é como um pai. Um pai, quando conversa com o filho, evidentemente ele conversa coisas boas, ele vai ali, de fato, alimentar até certa medida o ego do seu filho, porque ele vai dizer que ama o seu filho, ele vai dizer que ele vai ajudar o seu filho até o último dia que ele viver, ele vai estar sempre à disposição do seu filho, mas, por outro lado, o pai também vai observar, e olha como é que é a cultura, meus irmãos. Essa cultura, de fato, vem de famílias, né? Porque ao longo também de décadas, as famílias foram deixando de lado o confronto com seus filhos para trazer uma educação light. Ah, não, minha mãe e meu pai me bateram tanto, eu não quero fazer isso com meu filho, não, tadinho. A minha educação vai ser diferente. E aí o filho faz o que quer, não há uma repreensão, não há um castigo. E aqui, não estou me atendo à questão de bater, de dar chinelada, nada disso, mas pelo menos um confronto, pelo menos uma repreensão, pelo menos um castigo. Tira o PlayStation, tira a mesada, tira o celular, tira alguma coisa por um certo período de tempo para você dar um castigo, para ele entender que nesse mundo ele não pode fazer tudo o que ele quer. Porque se ele for fazer tudo o que ele quer, que o coração dele deseja, ele vai se lascar. Porque ele vai encontrar pessoas pelo caminho que vão confrontá-lo. E ele não vai estar preparado para ser confrontado. Então a igreja hoje, meus irmãos, ela não está preparada para o confronto. A verdade é essa. A igreja não está preparada para um confronto verdadeiro. E a igreja vem perdendo terreno no Ocidente, porque no Oriente não. No Oriente, meus irmãos, em que pese toda a perseguição que está acontecendo na Nigéria, a igreja só cresce. Em que pese toda a perseguição acontecendo no Congo, a igreja só cresce. Em que pese toda a perseguição acontecendo na China a igreja só cresce. Então, nos países do Oriente, a igreja só cresce. Mas sabe por quê, meus irmãos, a igreja lá está crescendo? Porque o povo está no deserto. A igreja lá está crescendo porque o povo está sofrendo, porque o povo está no deserto, porque o povo está com o joelho no chão, porque o povo está enfrentando as dificuldades. Eu não vou negar o meu Senhor, ainda que você taque fogo no meu corpo, com eu ainda com vida. Pode ceifar a minha vida, pode me matar. Agora pergunta aos irmãos e às irmãs: a igreja no Ocidente está preparada para pegar fogo? A igreja no Ocidente está preparada para ser presa em nome do Evangelho? Não está. Por quê? Porque ao longo dos anos, o
espírito da igreja foi arrefecendo de tal forma que nós nos tornamos frios para o evangelho. A igreja do Ocidente se tornou fria para o conhecimento das Escrituras. Deixou de lado a pregação das Escrituras, deixou de lado a pregação do que nós estamos vendo, a pregação de João Batista, que foi copiada por todos os apóstolos, que foi copiada pela história da igreja ao longo de vários e vários anos. E que a partir de algumas dezenas de anos atrás parou-se de copiar este modelo de pregação para se entrar num modelo de pregação de entretenimento. Um tipo de pregação que vai afagar, afagar mesmo, né, o coração da ovelha. Não é um tipo de pregação que protege o coração da ovelha, mas é um tipo de pregação que entrega a ovelha a lobos. E é por isso, meus irmãos, que a cada dia que passa, nós já temos os nossos pecados naturais, né, da nossa natureza adâmica ainda, em que pese a natureza de Cristo ser vencedora sobre a natureza adâmica. Mas até o último dia das nossas vidas, nós lutamos como Paulo lutou contra a carne o tempo todo. Nós vamos lutar contra a carne o tempo todo. Então, nós já temos as nossas lutas diárias contra as concupiscências dos nossos corações. E ainda temos, partindo dos púlpitos, uma pregação fragilizada, uma pregação fraca, uma pregação que não retrata o poder do Evangelho, uma pregação que não retrata a compreensão e o conhecimento de um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, de um Senhor que reina absoluto, de um Senhor que se apresenta como Salvador, de um Senhor que se apresenta como Deus, Deus que quer ser encontrado pelo seu povo todos os dias. E o pior de tudo, que é um Deus que não se esconde. A gente nem precisa fazer muito para encontrar Deus. Quando você abre a palavra, você já encontra o Senhor. Ou João não disse que Jesus era o Verbo? E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus é o verbo. Quando você abre as escrituras, você já encontra ele. Quando você dobra o seu joelho no seu quarto, como Jesus nos ensinou, sozinhos no nosso quarto, em silêncio, falamos com Deus e Deus em silêncio nos responde. Então a igreja, ela deixou de lado essa luta diária em oração, deixou de lado a pregação fiel das escrituras, para partir para um evangelho light. Só que, meus irmãos, Deus vai mudar isso. Porque se Deus não mudar isso, pouca igreja vai subir. A verdade é essa. Deus vai mudar isso. Subiu ou permanecer, né? Porque a Nova Jerusalém é que vai descer, né? Enfim, mas assim, Deus ele vai preparar um povo para estar com ele. E quanto mais nos aproximarmos do fim dos tempos, nós veremos, meus irmãos, uma nova geração se levantando com o Espírito Santo atuando com poder e autoridade. Isso é inevitável. Deus vai fazer isso, como já fez ao longo da história do seu povo, em vários avivamentos, em vários países. Quando Deus tinha um propósito específico, ele levantava, ainda que fosse um só homem, para orar. E a oração daquele homem reverberou por toda uma nação e levou toda uma nação a Cristo. Então, ainda que seja uma só pessoa, mas nós vamos ver no futuro, e não muito longe, no futuro próximo, nós vamos ver esse poder de Deus agindo e trazendo a igreja a uma consciência que é a consciência da pregação verdadeira das Escrituras. Arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, que o ceifeiro está chegando. E quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. Porque só ele consegue separar o joio do trigo. Só ele consegue separar o trigo sem destruir o joio. Só ele consegue separar o trigo do joio sem destruir o trigo. Só ele consegue.
E é Ele que vai fazer isso. E a igreja estará preparada para pregar isso. Eu creio nisso. Da mesma forma que o autor do livro crê, eu também creio nisso, meus irmãos, que nós veremos uma igreja futura pregando o que João Batista pregou, uma igreja futura pregando o que os apóstolos pregaram, com poder e autoridade, levando milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o mundo ao arrependimento dos seus pecados, à conversão, à regeneração das suas almas e à salvação para uma vida eterna. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, meus irmãos. Se deixar, eu fico aqui até 3 da manhã falando. O que não falta é assunto na Bíblia para a gente falar. O que Verdade. não falta é isso, né? Um só versículo, a gente pode passar 3 horas falando sobre ele. E mesmo assim não vai se encerrar o assunto, né? Mas ninguém quer falar? Então tá bom. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse encontro. Amanhã nós teremos uma reunião de oração de homens e mulheres lá na nossa igreja, às 19h30. Então estaremos, na verdade, encerrando esse ano, né, as reuniões de orações das mulheres, porque vem o mês de dezembro aí, né, um mês muito agitado para as irmãs, e estaremos retomando ano que vem. Mas o nosso encontro aqui no nosso grupo de homens permanecerá, porque o nosso encontro é online, a gente não precisa se deslocar até a igreja, né? Então aqui a gente vai continuar aqui caminhando por esse livro e pedindo a Deus a sua graça e a sua misericórdia para nos ajudar a, a compreender, né, meus irmãos, o nosso chamado como povo de Deus e como igreja, tá bom? Vou pedir a Luiz, nos abençoe, por favor. Amém. Pai querido, Senhor, obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, como igreja, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, como realmente tem falado, da forma que tem que ser falada, Senhor. Não, né, passando a mão na nossa cabeça, porque senão não adianta. Temos que realmente viver esta palavra, anunciar o Teu Evangelho. E é dessa forma, aprendendo, buscando, né, participando com os irmãos, trocando as informações sobre a Tua palavra. E é assim que a Tua igreja vai crescer. Nos use, Senhor. Nos abençoe. Abençoe o pastor Alessandro, Senhor, né, para nessa iniciativa, que seja online, mas estamos aqui reunidos como igreja para aprender mais de Ti e nos aproximarmos mais e o principal, levar a Tua mensagem. Pai, abençoe a nossa noite, prepare o dia de amanhã, que tudo esteja conforme Teu querer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fico na paz, tá bom? Bom, Deus Amém. abençoe a todos. Um boa, Marcelo, abraço. Deus te boa semana a abençoe. todos. Deus Marcelo, abençoe, meus Deus te irmãos. abençoe. Pastor, Deus te Abraço, Marcelo. abençoe. Fica com Deus, meu irmão. Evelyn, Deus te abençoe. Um Amém. Deus abraço te a todos. abençoe. Boa noite. Tchau, tchau, Evelyn. Fica com Boa Deus. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.